Manuais da Palavra Viva, a guerra contra a palavra. Palavra de número 9, a moeda pura do reino, por John Robert Stevens. Deus tem uma maneira de revelar ou de esconder a verdade. Muitas passagens nas Escrituras não só são profundas e místicas, mas também filosóficas. Quando você lê a palavra, o Senhor precisa dar a você um coração que perceba e entenda as parábolas, visões e sonhos e aqueles ensinamentos secretos que têm significados encobertos. Ele pode ungir seu coração e lhe trazer um desvendamento de sua palavra que seja tão rico e doce como mel. À medida que você come desta palavra, seus olhos são iluminados e você é fortalecido. Os escritos do apóstolo João, que se refere à palavra que se fez carne, tem uma profunda qualidade mística que torna sua compreensão difícil por algumas pessoas. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João capítulo 1, versículos 1 a 5 e versículo 14. Como Jesus era a palavra ou verbo, talvez a seguinte ilustração o ajude a entender melhor o que isto significa. Receber uma palavra do Senhor é como receber um pedaço de pedra incrustado de ouro. Ela não tem nenhuma serventia até ser refinado pelo fogo. Da mesma forma, quando você recebe uma palavra e decide mantê-la escondida em seu coração, você logo sentirá um certo calorzinho e perceberá o Senhor colocando fogo em você. À medida que Ele começar a lapidar seu espírito, você será tentado a abandonar aquela palavra. Como o inimigo deseja que você deixe aquela palavra escapar? Mas, se durante o processo de purificação, você se agarrar à palavra, mesmo quando o inimigo vier contra você e o Senhor atiçar o fogo, então logo aquele pedaço de rocha desaparece e tudo o que resta é o ouro depurado. Aquele ouro torna-se precioso como a prata depurada 7 vezes. Salmo 12, versículo 6. O Senhor experimenta você para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 7. Quando você recebe uma palavra, mesmo que a considere uma palavra pura, há ainda muito do elemento humano em seu pensamento. Se você pesar e analisar aquela palavra, a dúvida entrará em sua mente. Você se perguntará por que está sendo tão batalhado se aquela é uma palavra de Deus. Se você permanecer crendo na palavra, logo aparecerá alguém que o instigará a abandoná-la, alegando o fato de que ela ainda não ter se cumprido. Demoras e desencorajamentos virão para tentar levá-lo a abandonar a palavra. Mas se você se apegar à palavra, ela se tornará pura como ouro refinado. E aí sim, você será capaz de falar em nome do Senhor Jesus Cristo e ordenar aos demônios que fujam, que as pessoas sejam curadas de doenças e que as portas se abram para dispensações e bênçãos cada vez maiores. Isto funcionará porque a palavra refinada e provada é a moeda deste nível que estamos vivendo. Antes de Pedro passar por tribulações, ele e alguns dos discípulos foram até Jesus e o indagaram quanto ao fato de não terem conseguido expulsar um demônio. Mateus capítulo 17, versículo 19. Mas depois de Pentecostes, quando os testes e tribulações haviam terminado, Pedro disse ao homem coxo: Eu não tenho ouro ou prata, mas o que tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Atos capítulo 3, versículo 6. Veja, ele era rico na moeda do reino, rico no dinheiro do reino. O milagre aconteceu porque a fé de Pedro havia sido refinada. A palavra se tornou como ouro refinado no fogo, se tornou uma força viva dentro dele. Deus está dirigindo um grande ciclo místico. Ele enviou seu Filho Jesus, que foi a expressão de tudo o que o Pai tinha para nós. Sempre que Deus tinha algo a dizer, ele falava através do seu Filho. Por isso, seu Filho é chamado de
a palavra, o Verbo de Deus. João disse que a palavra se fez carne. Esta palavra está sendo ministrada a nós. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. À medida que a palavra nos ministra, ela se torna real para nós e então, ao nos agarrarmos a ela, ela é refinada. O resultado final é que a nossa carne também se torna o Verbo. O Verbo se fez carne para que agora a palavra se torne uma palavra viva de nosso ser, escrita e gravada nas tábuas de carne do nosso coração. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3. Deus disse que Ele iria escrever suas leis em nossos corações. Jeremias capítulo 31, versículo 33. Quando você recebe uma palavra e se agarra a ela, ela se torna parte de você. Você se torna aquela palavra. Já não existem impurezas que o leve a analisar se você vai ou não receber aquela palavra. Quando o raciocínio humano é eliminado, a palavra reina. Ela passa a dominar, já que o elemento humano foi refinado e lançado fora. Quando você para de analisar criticamente, a palavra se torna viva em seu coração. O apóstolo João nos diz como isto acontece em nossos corações. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida, e a vida se manifestou a nós e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vô-la anunciamos. A vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. 1 João capítulo 1, versículos 1 e 2. O apóstolo João viu a palavra, Cristo Jesus era a palavra viva de Deus, a qual João se apegou, amou e proclamou a outros. A palavra era viva no apóstolo João. Na sequência ele escreveu: o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que de parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. 1 João, capítulo 1, versículo 3 e 5. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. 1 João capítulo 2, versículo 5. Você não poderá compreender os escritos de João a não ser que compreenda a verdade mística que ele estava apresentando. Ao receber uma palavra, esconda-a em seu coração. Logo o Senhor irá não apenas cumprir a sua palavra, mas também a falará através de você. Você se tornará um oráculo de Deus e atingirá a perfeição do seu amor em sua vida. O apóstolo João escreveu: Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. 1 João capítulo 2, versículo 14. Observe o efeito da palavra em você. Se você se agarrar à palavra, você vencerá o pecado em sua vida e o amor de Deus será aperfeiçoado em você. Permaneça na palavra que o Senhor tem lhe falado e você vencerá o maligno. Mais que isso, você se tornará a voz do Senhor na terra. O Senhor ordenou ao profeta Jeremias: separe o precioso do vil e você será a minha boca. Jeremias capítulo 15, versículo 19. Isto significa que se você separar aquela parte rochosa, suja, em qual está incrustado o ouro, você será capaz de falar a sua palavra com pureza. Muitos homens pregam usando as Escrituras, mas seus sermões estão misturados com o elemento humano e sua qualidade de edificação não é pura. Mas outros trazem a mesma palavra e fica claro que aquela é uma palavra pura de Deus, pois o elemento humano foi refinado. Para que a nossa boca seja a sua boca e para que possamos falar a palavra do Senhor com perfeição e pureza, temos de nos submeter ao fogo. Os cristãos novos entram nos dons do Espírito muito facilmente e profetizam com fluência, mas suas profecias no início não são tão eficazes. Ainda existe muito do elemento humano em suas mentes.
será que eles deveriam então parar de profetizar? Não, pois o Senhor faz uma obra perfeita através de canais imperfeitos. Se todos profetizassem com perfeição, o milagre não seria tão grande quanto o de ouvir o Senhor falar através de vasos de barro que Ele escolhe. Quando os novos em Cristo começam a profetizar, eles começam a passar pelos tratamentos do Senhor e tudo é então refinado e aperfeiçoado. À medida que vão sendo refinados, eles profetizam com um fluir maior do Espírito e uma unção maior no Senhor. A eficácia surge à medida que eles passam pelo fogo e o ouro de sua fé na palavra refinada. O importante é a palavra dele em você. O que acontecerá se você esconder as palavras do Senhor em seu coração? João capítulo 15, 7 diz: Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes que vos será feito. Esta é uma grande promessa. Ela é tão ampla que você pode se perguntar se as palavras de Deus realmente habitam em você. Entretanto, quando suas palavras habitam em você, você precisa retê-las completamente. Você tem de se agarrar consciente e constantemente à palavra. Durante o processo de refino, todos os dias trarão oportunidades para que você abandone a palavra. Você vai querer abandoná-la no mais profundo de sua mente e se esquecer de lutar para que ela se cumpra. Mas quando a palavra habita em você e você se agarra a ela, quando você habita nele e suas palavras habitam em você, então tudo o que você pedir será como o Senhor estivesse falando. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Porque o refino da palavra em seu coração também terá eliminado o elemento carnal e humano que busca os interesses próprios. Suponha que você viva no Senhor e suas palavras habitam em você, mas mesmo assim você não recebe aquilo que pede. Se você considerar o nível de motivação humana daquele seu pedido, perceberá que a palavra ainda não foi refinada plenamente em sua vida como deveria. Quando ela for completamente refinada, esteja certo que você receberá tudo o que pedir. Quando o homem comercializa e anuncia o que está fazendo para o Senhor, está glorificando a carne. A palavra do Senhor com certeza não está sendo exaltada. Alguma atenção está sendo dada ao belo ouro, mas uma atenção muito maior está sendo dada àquele terrível pedaço de rocha que ainda permanece lá. O Senhor elimina a pedra de todo homem que anda com ele no Espírito. Ele remove toda a impureza para que apenas o Senhor receba toda a glória. O cristão dedicado deve desejar ver a palavra do Senhor realmente fluindo nesses dias. A guerra espiritual que existe é sempre contra a palavra. As pessoas não podem caminhar com Deus por terem ouvido alguns testemunhos. Elas precisam ouvir e crer na palavra que o Senhor fala. A palavra deve estar presente nos cultos de adoração. Se as pessoas a ouvirem e se agarrarem a ela, ela explodirá em toda a sua criatividade na vida daquelas pessoas, até que elas sejam completamente transformadas. A palavra não só irá mudar o modo de vida de uma pessoa, como também lhe dar a natureza divina. Você pode se tornar o Verbo de Deus exatamente como Cristo, e este deveria ser o objetivo de todo cristão. A maneira de Deus trabalhar em seus filhos se assemelha muito ao processo de produção do vinho. Quando as pessoas recebem a palavra de Deus, Ele permite que o inimigo as persiga. Se elas vão ser completamente refinadas, o Senhor precisa retirar todo o elemento humano delas, para que o puro vinho do reino venha à luz. O Senhor precisa se livrar das uvas. A única coisa que impede que as uvas se transformem em vinho são as próprias uvas. Do mesmo modo, a única coisa que o impede de ser a expressão de Deus na terra é você mesmo. Os melhores vinhos são aqueles em que o elemento uva foi completamente refinado. Precisa existir um refinamento constante até que um fluxo puro surja diante do Senhor. Você certamente será o vinho do reino quando o seu espírito for refinado e o elemento humano eliminado. A sua personalidade também pode mudar através dos tratamentos de Deus. Você não será mais a mesma pessoa. A experiência pode ser um pouco amarga, mas através dela você se apropriará cada vez mais de Deus à medida que se apegar à sua palavra. É impossível separar Deus de sua palavra. Se você quer mais de Deus, busque mais de sua palavra e se apegue a ela.
Sinta-se encorajado em seu espírito. Você pode passar por situações difíceis, mas elas são necessárias. Você compreende por que Deus açoita todo filho que recebe? Aquele que não é disciplinado pelo Senhor é um bastardo, não é um filho. Hebreus capítulo 12, versículos 6 e 8. Ele pode ser uma criação ilegítima, algo que até foi trazido à luz na esfera do espírito, mas que não é um filho verdadeiro. O Senhor açoita todo filho que recebe. Se você é um filho verdadeiro, Ele o açoitará e o fará passar por testes. A disciplina do Senhor traz um novo processo de vida divina fluindo constantemente de você. Precisa existir para cada uma características divinas que você recebe um rejeitar de motivações e habilidades humanas. O profeta disse: convém que ele cresça e que eu diminua. João capítulo 3, versículo 30. Este é, sem dúvida, o processo pelo qual a vida divina opera. Amém. O ensinamento contido nesta mensagem foi dada originalmente como palavra viva para uma congregação. Sem dúvida, ela mudará a sua vida, assim como tem mudado a de muitos outros. Esta e outras mensagens estão publicadas em nossa biblioteca na internet. Acesse o site www.bibliotecareinonet.com.br. Cadastre-se como usuário e desfrute dos ensinamentos do Reino de Deus.